projetos de mineração dos ditos minerais críticos para a transição energética, que o nosso país, o nosso continente vai ser severamente assediado nos próximos anos para servir como repositor desses minerais para a transição energética, na verdade, muito mais do norte global do que a nossa. Inclusive, a energia nuclear é considerada uma solução climaticamente inteligente, né? Então, tudo isso para dizer que esse tipo de solução a gente tem classificado como falsas soluções, né? Essas são as falsas soluções que o capital está dando para essa crise. E a gente vai um pouquinho mais longe para dizer o seguinte, que a própria construção das COPs, dessa lógica do carbono e do Acordo de Paris é uma falsa solução também, que não vai nos tirar da crise e que nos colocou. Tanto é que os próprios dados de aquecimento já estão nos mostrando isso, né? A primeira meta do Acordo de Paris era que a gente não poderia passar de um aquecimento de 1,5, né, graus em relação comparativamente aos níveis de 1900. Nós passamos isso ano passado, né? A próxima meta são 2 graus. O último levantamento aí da ONU diz que a gente estaria indo para uma linha de aquecer 4 graus do planeta, não fossem os esforços aí do Acordo de Paris, das reduções de emissões. Mas que, então não estamos mais indo para os 4, mas que estamos indo para entre 2 e 2,8. Ou seja, sim, os efeitos das mudanças climáticas que a gente já está sentindo aqui nos nossos corpos vão seguir se intensificando, tanto em potência quanto em frequência. A COP, né? O que ela é? Elas são negociações dessas metas climáticas de cada país, são feitas pelas partes dos países. Lá dentro circulam também partes observadoras, que são organizações, movimentos sociais, sindicatos, que não interferem nas negociações diretamente, mas podem fazer pressão. E é aí que entra, então, a nossa construção da Cúpula dos Povos. Foi citada já aqui algumas vezes, e entra a importância da gente receber essa COP aqui no Brasil, da gente trazer essa perspectiva latino-americana para esse debate, essa perspectiva de responsabilidade histórica, de reparação histórica do norte com o sul global. E é uma COP num cenário democrático ainda, um cenário que a luta está favorável para fazer a luta. Ou seja, a construção da Cúpula dos Povos, que é um espaço independente, autônomo da COP, acontece em paralelo à COP, na mesma cidade da COP, mas é autônomo, independente, ela tem que servir muito nesse processo de unificação das pautas, né, para convergir nossas pautas e entender que as pautas sindicais, as pautas dos movimentos sociais, dos movimentos por terra, dos movimentos indígenas, elas sempre foram climáticas, na verdade. E que a gente tem que direcionar esse momento para fazer uma Cúpula dos Povos bastante forte, para sim, não só pressionar as negociações que a gente tem que fazer, mas para construir essas convergências, né? Essa é uma pauta central para a gente da Cúpula dos Povos, que é a garantia da soberania e autonomia fundiária dos povos. O que quer dizer isso? Demarcação de terra indígena, titulação dos quilombos, regularização dos territórios de comunidades tradicionais, reforma agrária, reforma urbana. A gente tem que falar de desmatamento zero, tem que ter uma moratória nesse país para acabar, não pode ter mais nenhum centímetro de terra hoje com cobertura natural desmatada e no campo, no caso do Pampa, que é um contexto um pouco diferente. Temos que bater muito forte numa mudança radical no modelo do agronegócio brasileiro. Temos que construir uma proteção e uma ressignificação das cidades, porque sim, vamos voltar a ter episódios como a gente viu em maio passado. E, sim, né, de maneira global, é uma grande pauta unificadora, que eu acho que tem essa potência de ser, que é centrar os esforços, né, em buscar uma mudança radical e urgente do modelo de produção e consumo, transporte e demanda energética do capital.